Olá, eu sou Afif Jauabre, engenheiro agrônomo e produtor de pitaia. Venho nesse vídeo de hoje mostrar a todos como que se produz, como que se planta a pitaia. Eu tenho recebido várias solicitações de informação. Afif, como que se planta a pitaia? Me ensina o processo. Então a ideia nesse vídeo de hoje é se ter uma noção geral. Para quem está iniciando, que quer plantar poucas mudas ou até um pouco mais, um pequeno produtor, lembrando que quando for avançando vai ter a necessidade de algum engenheiro agrônomo, algum técnico, para estar vendo a área específica, o terreno, para ir adequando a questão de adubação, a questão dos traços culturais, pragas, doenças. Mas vamos hoje dar uma pincelada geral. Vamos começar com a muda. Como que é uma muda de pitaia? A pitaia é uma fruta que ela pode ser produzida através da semente. Ela germina muito bem, se pegar uma pitaia, você colocar para germinar, ela vai germinar muito bem. Porém, o tempo para início de produção é muito demorado. Talvez chegue a uns 3 anos para se produzir os primeiros frutos. Enquanto pela muda, pela propagação vegetativa, que é um pedaço do cladódio, que é um pedaço da planta de pitaia, em um ano, dependendo da região, pode-se começar a produzir. Nós vamos cortar a cada 40 centímetros, aproximadamente, a gente consegue fazer uma muda. Então aqui nós vamos cortar, deve estar mais ou menos com 40 centímetros, tá? E fazer a muda que nós estamos tirando. Então aqui já vai dar para a gente fazer uma muda, tá? Aqui na sequência vai dar para a gente fazer outras mudas. Pois bem, qual que é a diferença dessas duas mudas? Essa aqui, ela já tem esse calo, que já é a parte lenhosa dela. Então não há necessidade de fazer nenhum corte. Aqui é o ideal para colocar no solo para poder germinar. Seja fazendo a muda, seja direto no campo. É necessário, nessa parte de baixo, como não tem aquela parte lenhosa já para fora, retirarmos uma parte daqui, da parte verde do cladódio. Isso aí eu estou fazendo com a tesoura de poda, mas pode ser com a faca, tá? Isso aí só porque já está na mão. Aí esse aqui se retira. Então aqui a gente expõe essa parte lenhosa do cladódio. E na parte superior, vamos fazer o mesmo processo que fizemos na outra. Dar esse chanfro para evitar acúmulo de água. E essa aqui está feita a muda tradicional. A maioria que vocês vão encontrar provavelmente vão estar nesse formato. Observem que aqui já está cicatrizado, tá? Então, depois de fazer esse processo de corte, é interessante esperar pelo menos 5 dias para que ela cicatrize. Porque senão, ela não cicatrizando e colocando ela no solo, vai ser porta de entrada de doenças. Então, após fazer o processo, esperar em torno de 1 semana, ela vai ficar desse jeito e vai estar pronta para poder ir ao solo. Nós vamos enterrar, colocar ela enterrada, apenas essa parte lenhosa. Veja bem, se a gente enterrar ela, colocar a terra até aqui em cima, o que vai acontecer? Essa parte aqui não suporta o contato com a terra e ela vai apodrecer. Ela vai morrer? A maioria não vão morrer, mas só que vão atrasar o processo. Então eu recomendo que coloque apenas esses 2 centímetros, 2,5 centímetros no solo, que é onde as raízes vão sair, que é daqui dessa parte lenhosa. Então não há necessidade de enterrar mais. Aí vocês podem me perguntar, mas Afif, como que vou colocar só 2 centímetros, ela não vai se sustentar? Tem razão. Aí no caso vai ter que vir amarrando ela. E daí para frente, até chegar na parte superior, tem que estar sempre amarrando, tutorando ela. Nesse plantio aqui, nós chegamos a fazer uma cova de um dos lados, no caso, nesse lado aqui. Colocando um pouco de matéria orgânica, adubo químico, no caso aqui nós usamos a forma 5,25,15,
400 gramas por estaca e fizemos o plantio. Porém, a raiz da pitaia é muito superficial. Hoje eu diria só se fizer questão mesmo de fazer a cova, mas não há necessidade. Nesse caso, logo em seguida nós pusemos esse material, que é uma matéria orgânica, que é um resto de coco decomposto, que pode ser esterco de gado, pode ser compostagem, e aí vai de cada região do que tiver mais disponibilidade com menor custo. Lembrando, gente, que a matéria orgânica é essencial no plantio de pitaia, assim como a adubação química. Um não substitui o outro. A matéria orgânica ela ajuda na estrutura do solo, na biologia do solo, disponibiliza nutrientes, mas é muito pouco, pois a matéria orgânica ela não vai disponibilizar uma quantidade suficiente de elementos químicos, nitrogênio, fósforo, potássio, microelementos, mas então nós precisamos dos dois. Aqui nós colocamos esse material em superfície, que eu acho que é suficiente. Então no próximo plantio, se não quiserem fazer a cova, pode estar fazendo a aplicação dessa matéria orgânica em superfície e fazendo o plantio. Pois bem, vamos ao plantio da muda de pitaia. Vocês já viram como que foi coletada essa muda do cladódio, que é um pedaço, né, da planta, uma propagação vegetativa. Grande vantagem é a rapidez com que vai produzir em relação à semente e a certeza que essa muda, essa planta, ela vai dar origem a uma planta idêntica à que a gente coletou essa muda. Essa aqui é a que tem um calo já, que não houve a necessidade do corte, e essa outra aqui é a que nós fizemos o corte. E como eu disse, nós precisamos esperar cicatrizar. Eu vou estar plantando aqui só para efeito didático, mas não é recomendado já plantar sem a cicatrização onde foi feito o corte. Basicamente, nós vamos chegar na estaca, após a estaca colada, fixada no solo, e encostar no chão. Veja bem, é isso mesmo, é só uns 2,5 centímetros. Fixou ela, tá? Qual quantidade de mudas que se coloca por estaca ou por palanque? Varia, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Eu particularmente eu gosto de trabalhar com 2 mudas. Caso haja algum problema com alguma muda, ainda tem a outra. Mesmo porque são 2 sistemas reticulares, a tendência é uma área de abrangência um pouco maior para conseguir carregar mais nutrientes para a planta. Então nesse caso, se for feita a cova, no caso, iria fazer a cova de um lado. Então colocaria as 2 mudas do mesmo lado e depois conduziria uma para um lado e outra para o lado oposto. Caso coloque apenas a matéria orgânica, adubação superficial por cima, aí poderia estar colocando uma muda de um lado, outra de outro. Com detalhe, esse lado mais liso é o que tem que ficar encostado no palanque devido à emissão de raízes aéreas. E essas raízes vão ajudar na fixação da planta na estaca. Então aqui coloca, praticamente encosta no chão, ali já existe uma plantada. Não é recomendado plantar uma nova depois de ter uma adulta. Aqui nós estamos apenas demonstrando a forma como é feito o plantio. Pega um pedaço de barbante, um fitilho, pode ser outro tipo de material. Isso é interessante que com o tempo, com sol e chuva, ele já se decompõe. E vem amarrando as plantas para fixá-las na estaca. Tem que apertar para dar firmeza, mas não muito para machucá-las, né? Então tem que ser uma força medida, sob medida. Está aqui feito o plantio. Após a planta crescer, chegar na altura da cruzeta, o que é a cruzeta? São 2 peças de madeira
uma madeira tem que ser uma madeira durável, porque a gente espera que uma planta dessa tenha uma vida útil de pelo menos 10 anos, podendo chegar a 15 anos ou mais. E é onde vai ajudar a formar a copa. Então nós utilizamos esse sistema, que é uma cruzeta de madeira na cabeceira da estaca, com a lateral de pneu, tá? É tirado só a lateral do pneu e é colocado aqui em cima. Aqui desse outro lado podemos ver uma outra planta que já passou da cruzeta. O que eu recomendo é quando ela passar em torno de 20 centímetros, ou seja, quando ela estava nesse tamanho, já deveria ter sido feito o corte aqui embaixo para emissão de brotação lateral. Essa aqui já passou um pouco do momento, mas mesmo assim vamos fazer esse corte. Essa madeira ela tem em torno de 5 centímetros. Então eu gosto no mínimo 5 centímetros abaixo. Nesse caso, cortar aqui que é em torno de uns 7 centímetros. É feito simplesmente o corte, já fiz em bisel para não acumular água. E aqui ela vai soltar, eu espero, no mínimo 3 brotos. E vai começar a formar a copa. Aqui tem a segunda planta, elas estão próximas, só que aqui já vou conduzi-la para o lado oposto. E a partir do momento que ela passar em torno de 20 centímetros, vamos fazer o mesmo processo que fizemos nessa planta. Após o plantio, a condução da planta de pitaia, vem os tratos culturais. Duas coisas nós precisamos observar bem, questão de insetos. É formiga e cochonilha. Aqui podemos observar uma planta com cochonilha. Esse cuidado tem que ser diário, principalmente no início da cultura em relação à formiga. Outro trato cultural são os brotos. Nós podemos ver que vão saindo brotos laterais. Esses brotos não nos interessam, interessam os daqui da copa e na quantidade correta. Então, sempre que forem surgindo, tem que vir aqui fazendo a poda, a eliminação desses brotos. Isso aí pode, quem está precisando de muda, que tem poucas plantas, deixar crescer um pouquinho mais e aproveitar como muda. Mas essa aqui realmente está muito nova. Aqui já é a formação da copa, mas já há bastante brotações na parte superior. Então essas aqui a gente pode estar retirando também, que não nos interessa. Aqui nós estamos vendo uma quantidade muito grande de brotações, que vamos ter que diminuir para conseguir dar um cladóide mais bem estruturado e produzir frutos maiores. Quanto à adubação, os tratos culturais, recomendo que procurem um técnico da sua região, alguém que possa estar orientando. Essas dicas são dicas gerais para se ter uma noção do plantio. E qualquer dúvida, se quiserem manter contato, será o maior prazer estar podendo auxiliar no plantio de pitaia, seja aqui na nossa região do Pará ou em alguma outra região do país. Lembrando que cada região tem as suas particularidades. Por isso que eu sempre recomendo procurar um agrônomo, um engenheiro agrônomo, um técnico da sua região para estar te orientando. E bom plantio a todos vocês. Obrigado.